Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando à conclusão deste tempo pascal com a solenidade de Pentecostes. Pentecostes, que é a vinda para nós do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a força de Deus. O Espírito Santo, que é aquele que vem em nosso favor, que nos ajuda, que nos ampara, que nos sustenta, que nos faz permanecer de pé. Como nós ouvimos na sequência, sem o Espírito Santo, nada o homem pode. E isso, meus irmãos, esta palavra, ela precisa cair no nosso coração, para que nós possamos deixar de ser tanto insistentes nesta batalha, que muitas vezes somos nós que travamos com Deus. Nós vivemos em uma constante luta com o Senhor, como se aquilo que Ele pedisse, como se aquilo que Ele desejasse que se cumprisse na nossa vida fosse o mal, quando na verdade não é assim. Meus irmãos, nós precisamos descobrir nesta festa de Pentecostes a docilidade que o Senhor quer que vivamos, uma docilidade que não é uma cegueira, não é uma docilidade de quem não percebe aquilo que está acontecendo ao redor, mas é aquele que vai além daquilo que pode ver, porque se deixa conduzir pela ação do Espírito. É um passo que nós precisamos dar a cada dia, e é por isso que o Pentecostes não é simplesmente a festa de um dia, mas nós vivemos num tempo de Pentecostes, aonde o Espírito Santo que desce sobre estes que estavam reunidos junto à Virgem Maria e lhes dá essa força, ele não cessa de jorrar. Este mistério do Pentecostes é um mistério contínuo na nossa vida, que nós precisamos experimentar cada vez mais, pedir cada vez mais esta efusão, esta nova efusão do Espírito Santo, que já habita em nós, mas que precisa vir cada vez com mais força, de modo que nós não sejamos nós a conduzir a nossa vida, mas seja o próprio Cristo. Quando nós olhamos para o Espírito Santo e nós percebemos estes dons que Ele dispensa sobre a igreja diz 7 dons do Espírito Santo que vêm em nosso auxílio para que nós possamos penetrar nesta vida divina. A missão do Espírito Santo é santificar. Ele que é o Santo e vem para santificar cada um de nós. E Ele nos santifica como? Na nossa vivência cotidiana, nas coisas que nós temos para fazer, que são ordinárias, mas o Espírito Santo nos faz viver aquilo que é ordinário de um modo extraordinário. E quando é assim, isso marca o nosso coração. No Evangelho nós ouvimos que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a compreender a palavra. Sem o Espírito Santo são meras palavras, mas o Espírito Santo faz com que estas palavras do Evangelho se tornem vida para a nossa vida, se tornem alimentos para nós. O Espírito Santo é aquele que recorda todas as coisas. Nós temos memórias. Quantas coisas nós experimentamos na nossa vida? Agora, meus irmãos, o recordar no Espírito Santo é aquele recordar que sempre traz um novo.
Quantas pessoas passaram na nossa vida, nós fizemos uma experiência de amor com elas, e quando nós voltamos para trás, sobretudo quando nós vamos atingindo uma certa faixa etária da nossa vida, nós começamos a reler os acontecimentos. E relendo esses acontecimentos, nós vamos descobrindo coisas novas, coisas belas, que nós não percebíamos. Quantos de nós, quando olhamos para os nossos pais, até certa idade, a gente parece que está sempre em guerra. Mas depois de certa idade, nós começamos a perceber o que estava escondido por trás das coisas. Aquilo que nos foi útil, aquilo que nos deu vida, aquilo que nos ensinou, mesmo quando a vivência não tenha sido fácil. Os nossos desafios da vida, as dificuldades, mas também as alegrias, todas elas precisam ser relidas, mas relidas nesta ação do Espírito Santo, que faz com que nós conseguimos colher como que o néctar, o suco, aquilo que é mais importante, aquilo que é central para que nós possamos ir adiante. Se nós não fazemos assim, tudo aquilo que vivemos é sempre agitação. Nós sabemos viver bem o tempo da quaresma, porque o tempo da quaresma parece ser tão fácil, porque a gente diz: eu sou pecador, eu errei, eu não sei fazer, minha culpa, minha culpa. E talvez o apontar a culpa seja muito fácil para nós. Mas este tempo que nós vivemos, esse tempo pascal, e este tempo que nós mergulhamos de Pentecostes, ele nos ajuda a colher aquilo que é alegria, aquilo que é belo, o amor. E o amor a gente não recolhe de um momento para outro. A dor, quando ela chega, ela faz estardalhaço. Pá! Tudo para por conta da dor. Mas quando o amor chega, nem sempre nós somos capazes de perceber a sua chegada. E nós precisamos de tempo para construirmos em nós este local sólido, este lugar seguro que o amor, ele quer formar em nós. Meus irmãos, o Espírito Santo é aquele que não só nos convence do pecado, é aquele também que nos convence de que nós somos filhos neste Filho que é Jesus. Ele nos convence desta propriedade de sermos filhos do Pai, filhos do Altíssimo. Ele nos convence disso, e talvez isso seja aquilo que nós mais temos dificuldade de perceber. Os pecados, talvez a gente logo perceba, mas o amor, nem sempre nós percebemos desta forma. Por isso peçamos hoje esta graça, que o Espírito Santo ele venha com o seu fogo, este fogo que não nos aterroriza, mas é um fogo de amor, um fogo de amor que produz e dá valor àquele que por ele é tocado, um fogo de amor que purifica de tudo aquilo que é velho, de tudo aquilo que não serve. E quantos de nós não precisamos ser purificados? Quando nós dizíamos na sequência, rompe aquilo que é duro. E quantas vezes aquilo que é rígido em nós são os nossos pensamentos? Pessoas tão obstinadas na forma de pensar, que não conseguem mudar. Não conseguem mudar. Agora é ali que nós precisamos pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa dobrar isso que é duro, essa rigidez que muitas vezes mora no nosso coração por conta das experiências que nós tivemos. Agora o Espírito Santo, meus irmãos, ele não descarta aquilo que nós somos, de forma alguma, mas o Espírito Santo, ele precisa penetrar em nós, ele precisa nos iluminar, e este penetrar não é só penetrar naquilo que nos convém, mas é penetrar também nas nossas dores, nas nossas dificuldades, para que ali ele possa fazer cintilar este fogo. Fazer com que essa chama possa crepitar, e a chama que crepita é aqueles estralinhos, né? Agora está chegando a festa de São João, agora a gente coloca a lenha na fogueira, a gente sente aqueles estralos, oh, coisa boa. Mas é este estralo daquele que coloca a lenha do amor dentro de si, que permite que o Espírito Santo ele venha dentro de si e faça estralar dentro de nós aquilo que realmente nós necessitamos, aquilo que nos importa.
Queridos irmãos, a nossa vida ela é muito breve. E ela só tem sentido se nós vivemos essa vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo que é também para nós a alma da igreja. O Espírito Santo que está presente em toda a ação e todo o movimento da igreja. Os sacramentos são para nós o quê? Senão movimentos, ação do Espírito Santo. E começa tudo ali, como vai dizer São Paulo no nosso batismo. Quando ali nós acolhemos dentro de nós o Espírito Santo. No batismo, é claro que o Espírito Santo, ele vem em auxílio a todos. Ele vem em auxílio a todos aqueles que pedirem. Mas ele só habita naqueles que por meio do batismo o acolheram dentro de si. Então existe uma diferença entre o Espírito Santo que vem em auxílio e o Espírito Santo que habita. Agora, meus irmãos, se o Espírito Santo, ele já habita em nós, por que nós não vamos pedir a ele a sua força? Por que nós vamos ficar nos lamentando e murmurando sobre as situações da vida, sobre as intempéries, sobre as dificuldades? Por que nós vamos olhar para aquilo que é rasteiro, para aquilo que é baixo, como se aquilo fosse a nossa vida? Se na verdade a nossa vida já foi elevada na dimensão espiritual da vivência com o Espírito Santo. Vocês entendem? Isso não tira os sofrimentos, mas faz enxergar os sofrimentos de um modo novo. Não tira as dificuldades, mas infunde em nós a coragem para afrontar as dificuldades. Não tira de nós, não é, as nossas imperfeições como um todo, mas vai lapidando, vai purificando, vai renovando, a ponto de que isto transborda para toda a igreja. Porque se de um lado vem os dons do Espírito Santo que nos alimenta e nos faz crescer nele, estes dons não nos fecham em nós mesmos. A ação do Espírito Santo é esta ação forte que impulsiona os discípulos que haviam medo, que estavam fechados e que de repente, recebendo o Espírito Santo, eles saem para anunciar. E vai dizer aqui a palavra de Deus, que todos entendiam aquilo que ele falava, que eles falavam, todos entendiam. Porque o Espírito Santo é aquele que une. É o Espírito Santo que une. Você diz que na sua casa não tem unidade, que as coisas cada um faz do seu jeito. Porque está faltando quem, meu irmão? Minha irmã? O Espírito Santo. Você fica insistindo para o outro ser diferente, mas o que está faltando é o Espírito Santo em você, para que você seja diferente. O que falta muitas vezes na nossa comunidade, entre nós, falta a unidade, que é quem? É o Espírito Santo, é aquele que dá liga, é aquele que dá liga. Ele precisa estar. Se uma parede é construída sem a massa, qualquer um que nela encostar, ela há de cair. Nós precisamos parar de construir do nosso jeito. Nós precisamos pedir o Espírito Santo que vá unindo todas as coisas. E essa unidade não é igualdade. Não é que nós temos que ser todos iguais. Até aqueles que aparentemente são iguais, não o são. É como um quebra-cabeça, né? Imagina lá o quebra-cabeça da criança. Criança monta quebra-cabeça, adulto nem sempre mais, né? Só para ajudar os filhos. Mas no quebra-cabeça, às vezes existem peças que são da mesma cor, que você olha e fala, nossa, mas isso aqui é tudo igual. Mas não é, porque cada um tem o seu lugar na construção do todo. Assim somos nós, talvez nos identificando mais com alguns e menos com outros. Uns são tão parecidos comigo, outros são tão diferentes. Mas ninguém está fora deste plano do amor de Deus. E é por isso que nós precisamos ter essa calmaria dentro de nós, essa paciência, porque quem compõe e forma toda a obra não somos nós, e nem é ao nosso tempo, mas é Deus e no seu tempo. E o Espírito Santo nos ajuda a quê? A perseverar, nos ajuda a ser paciente, nos ajuda a experimentar cada vez mais desta vida verdadeira de Deus. Que o Espírito Santo possa vir mais uma vez sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Acolha, meu irmão, este Espírito Santo, para que neste instante
tudo em nós possa ser refeito, renovado, recriado. Vem, Espírito Santo, com o seu sopro que dissipa toda a escuridão, toda a treva, todo o pecado. Vem, Espírito Santo, com o seu fogo abrasador, reinando nas nossas vidas, no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.